Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula para vocês sobre a acalásia, que é uma doença causadora de disfagia baixa, tá? É uma doença importante que cai em prova de residência. Retirei o material dessa aula do material do Medcurso, preparatório para residência, do Harrison, tá? Do Harrison de Medicina Interna, beleza? Então, vamos lá. Acalásia, gente. O que é a acalásia? A acalásia ela vai ser uma doença em que você vai ter um esfíncter esofágico inferior que é incapaz de relaxar. É isso a definição de acalásia. Esfíncter esofágico inferior incapaz de relaxar. Esse esfíncter esofágico inferior, ele geralmente vai se apresentar com graus variados de hipertonia, mas em alguns casos ele pode ser normotônico, tá? Além desse esfíncter esofágico problemático, o corpo do esôfago não vai executar a sua peristalse normal, então você tem ausência de movimentos peristálticos, e ao invés desses movimentos peristálticos, você vai ter contrações não peristálticas fracas, tudo bem? Em alguns casos, no início do desenvolvimento da acalásia, eu posso ter contrações anormais fortes, tudo bem? Mas eu geralmente vou esperar encontrar contrações anormais fracas. Qual que é a fisiopatologia da acalásia, galera? Eu tenho o meu esôfago, tenho o plexo meoentérico de Auerbach, e aí na acalásia você vai ter a degeneração dos neurônios inibitórios produtores de ácido nítrico do plexo de Auerbach, tá? Óxido nítrico, né, ele vai induzir ali o relaxamento da minha musculatura. Então, se esses neurônios inibitórios, produtores de óxido nítrico, estão se degenerando, eu não vou conseguir relaxar. Por isso, eu não vou ter a peristalse do corpo esofágico e meu esfíncter esofágico inferior não relaxa. Tudo bem? Essa doença ela vai acometer pacientes entre 22 e 60 anos. Então, o paciente vai chegar dizendo que tem aquela disfagia baixa há um longo tempo, tá? Progressiva, galera. É uma doença progressiva que vai piorando. Então, esse slide ele tem bastante texto, porque eu vou disponibilizar para vocês lerem depois, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção na fala, tudo bem? Então, a acalásia ela vai ser uma doença de início insidioso, ela vai se desenvolver gradualmente e você vai apresentar disfagia baixa para líquidos e sólidos. Então, lembrando, galera, o que é a característica da disfagia baixa? É aquela disfagia que o paciente ele vai dizer que está em nível de fúrcula torácica ou de tórax, tudo bem? É a disfagia que vai estar acompanhada de sintomas esofágicos, como, por exemplo, a regurgitação, tá? E essa disfagia ela vai ser uma disfagia de líquidos e sólidos. Quando eu falo de disfagia baixa estrutural, mecânica, em que eu tenho alguma causa mecânica, geralmente ela vai barrar só alimento sólido. Quando tem uma disfagia em que o problema é na motilidade, vai ter problema na deglutição de líquido também. Então, essa acalásia ela vai gerar uma disfagia baixa, tá? Com problema na ingestão de líquido. E o paciente ele vai referir também o que a gente chama de plenitude retroesternal, tá? Por quê? Porque ele vai comer bem devagarinho para tentar vencer aquela disfagia de líquido e sólido que ele tem, e ele vai comer bebendo bastante líquido. Quando ele vai bebendo líquido, isso vai formando uma coluna de líquido sobre o meu esôfago, tá? Até que o líquido força o relaxamento do meu esfíncter esofágico inferior. Então, enquanto aquela coluna de líquido vai aumentando no paciente a sensação desconfortável de plenitude retroesternal. Quando finalmente aquela coluna de líquido for pesada o suficiente para abrir o esfíncter esofágico inferior, na marra, eu vou ter o alívio súbito dessa plenitude retroesternal. Então, ele vai referir plenitude retroesternal de alívio súbito. O paciente também vai apresentar uma perda de peso insidiosa, porque como ele tem essa sensação de disfagia com líquido e sólido, ele vai tentar comer menos e ele vai emagrecer ao longo do tempo, tá? Eu posso ter regurgitação e aspiração do meu material regurgitado, né? Regurgitação é aquela passagem do conteúdo do esôfago para a boca, né? Ele sobe. E aí eu posso ter aspiração, que é quando esse conteúdo ele vai entrar ali via laringe e traqueia, tudo bem? Aí ele vai para os pulmões, fazer com que você tenha uma pneumonia de aspiração, por exemplo, fazendo com que você engasgue, tussa, tudo bem?
Aí, eu posso ter também, em caso da acalásia crônica, uma situação de dilatação do meu esôfago, porque ele está sempre retendo alimento e líquido ali. Isso vai fazer com que ele vá se dilatando ao longo do tempo na acalásia crônica. E também na acalásia crônica eu vou ter halitose, porque você vai ter acúmulo de restos de alimentos ali naquele esôfago. Ele não consegue tirar, transportar, né, o alimento corretamente, sobra alimento ali. Aquele alimento chega as bactérias lá e forma a halitose, que é o mau hálito, tudo bem? Vamos lembrar, galera, que a acalase ela vai ser uma lesão pré-maligna, ou seja, é uma lesão que predispõe ao desenvolvimento de câncer. No caso, o carcinoma escamoso. Por que ela é pré-maligna, galera? Olha esse esquema aqui. Eu tenho a acalase. Como na acalase eu vou ter uma alteração da motilidade do esôfago, eu vou ter alteração no muco, no trânsito do muco, no trânsito dos alimentos. E aquilo vai causar uma irritação da mucosa esofágica pelo conteúdo que é retido lá, que não deveria estar lá, né? Então, a mucosa esofágica irritada, ela vai inflamar, gerando o que a gente chama de esofagite. Isso pode ser visualizado em alguns casos a endoscopia, tá? Então, às vezes, a endoscopia do paciente com acalase, ela vai apresentar esofagite. E eu vou ter, né, essa mucosa inflamada, ela pode reagir a essa inflamação com uma metaplasia, e essa metaplasia ela pode gerar uma neoplasia, tudo bem? Por isso que a acalase é uma lesão pré-maligna para carcinoma escamoso. E aí, justamente para rastreio desse carcinoma escamoso ou para o diagnóstico diferencial da acalase com outras doenças causadoras de disfagia baixa, que eu vou sempre fazer uma endoscopia digestiva alta. Sempre, tá? Endoscopia digestiva alta, sempre. Para o diagnóstico de acalase, galera, eu tenho alguns exames que são interessantes. O primeiro é esse ED baritado, tá? Que a gente chama de ED porque é esôfago, estômago e duodeno baritado, também chamado de esofagografia baritada. Ele vai avaliar o tempo da deglutição, formato do esôfago, tamanho do esôfago, presença de alguma onda anormal, de contração anormal, tá? E aí, quais são os achados dele na calásia? Ele vai ter o megaesôfago, que é o esôfago dilatado, vai verificar a presença de contrações não peristálticas, pode verificar atraso no esvaziamento esofagiano e o bico de pássaro na topografia do esfíncter esofágico inferior. Então, olha aqui, eu tenho uma figura da esofagografia baritada. Eu vejo aqui um esôfago dilatadão, ó, o esôfago ele é geralmente pequenininho, fininho. Aqui eu tenho essa coisa dilatadona. Eu vejo que o contraste ficou preso aqui no meu esôfago, ao invés de seguir em frente. E aqui na topografia do esfíncter esofágico inferior, eu tenho o bico de pássaro, que é isso aqui, ó. Olha o biquinho, tá vendo? Esse é outro exame muito importante, que é o padrão ouro para disfagia baixa, que é a manometria esofágica. Aqui está escrito errado, seria manometria esofágica. É o padrão ouro. Aqui eu tenho uma manometria esofágica normal. É um exame que vai avaliar as pressões dentro do esôfago, vai avaliar a contração do esfíncter esofágico superior, do esfíncter esofágico inferior, a progressão da contração peristáltica ao longo desse meu esôfago, a duração da contração peristáltica. É um exame bem completo, tá, galera? É o padrão ouro, a manometria esofágica. Aqui eu tenho um exemplo de uma manometria esofágica de um paciente com acalase. Aqui eu tenho ausência de peristalsia. Aqui eu tenho um espasmo esofágico, juntamente com a acalase. Isso aqui é um espasmo. Então, você vê que está bem diferente da manometria normal. E quais são os achados da manometria no paciente com acalase, galera? Eu vou ter uma manometria que vai evidenciar a ausência de relaxamento do esfíncter esofágico inferior, tá? Ausência de relaxamento do esfíncter esofágico inferior, hipoperistalse do corpo esofágico, ou até mesmo abolia dessa peristalse esofágica, ou presença de contrações anormais. Então, mais uma vez, aqui eu tenho a esofagografia baritada. Aqui eu vejo um esôfago super dilatadão, ó, com o contraste de bário se acumulando aqui. Aqui eu vejo um nível hidroaéreo, né? Isso aqui é muco acumulado, que forma esse nível hidroaéreo aqui. Aqui eu tenho o bico de pássaro. Isso aqui é um esôfago com calásia crônica, ele já está todo tortuoso, todo dilatado. Isso aqui é um super mega esôfago.
e eu tenho essas manchas que são restos de alimentos que estão presos ali, tudo bem? Aí aqui a tabela revisão dos achados que eu vou ter nos exames, que é a manometria esofágica e a esofagografia baritada, tá? Depois vocês leiam com calma. Vamos ler de novo para fixar, tá? Então, esofagografia baritada na acalásia. Megaesôfago, estreitamento distal em bico de pássaro, atraso no esvaziamento esofágico, contrações esofágicas anormais. Manometria esofágica, esfíncter esofágico inferior incapaz de relaxar, tá? Esfíncter esofágico inferior hipertônico ou normotônico, em alguns casos, e ausência de peristalse esofágica e, às vezes, contrações anormais, tudo bem? Tratamento para calase, galera, é um tratamento paliativo, porque é uma doença degenerativa dos neurônios inibitórios do plexo de Auerbach, e eu não tenho como devolver os neurônios para lá. Então, o tratamento é paliativo. Eu tenho tratamento medicamentoso, em que eu vou administrar nitrato sublingual antes das refeições, ou eu posso entrar com antagonista de cálcio. Os antagonistas de cálcio, lembrando que o cálcio é importante para a contração da musculatura lisa, se eu tenho um antagonista de cálcio, eu vou inibir aquela contração, vou facilitar o relaxamento daquela estrutura, tudo bem? Então, o antagonista de cálcio, 10 miligramas, que é a nifedipina, via oral de 6 em 6 horas. Então, nifedipina, 10 miligramas, 6 em 6 horas. Aí, galera, eu tenho, para o caso de pacientes que precisam de uma intervenção mais brusca, por assim, e eu não tenho um paciente suscetível à cirurgia, um paciente de alto risco cirúrgico, eu posso aplicar a toxina botulínica. A toxina botulínica é o quê? Eu vou simplesmente injetar toxina botulínica lá no meu esfíncter esofágico inferior e vou paralisar o meu esfíncter esofágico inferior. A toxina botulínica ela tem o efeito de inibir os neurônios colinérgicos parasimpáticos excitatórios, que vão atuar ali promovendo a contração daquela musculatura. Se esses neurônios que vão fazer a contração serão inibidos, então você vai ter o relaxamento daquela musculatura, tudo bem? Onde que eu vou fazer isso? Em pacientes de alto risco cirúrgico que precisam de um resultado imediato, tá? Quando você aplica a toxina botulínica, você tem um resultado imediato que vai ser de 90% de eficácia no primeiro mês e o resultado ele vai diminuindo de 3 a 6 meses depois. Aí você precisa de uma reaplicação ou de alguma outra medida de tratamento, tá? Além disso, outra possibilidade que eu tenho, né, de intervenção não conservadora é a dilatação pneumática. Eu deveria ter grifado de amarelo aqui, não grifei. Mas o que é a dilatação pneumática? Eu vou enfiar um balão, tudo bem, no meu esfíncter esofágico inferior, vou encher esse meu balãozinho e vou fazer a dilatação do esfíncter esofágico inferior, tudo bem? Então, enfiei lá o balão no esfíncter esofágico inferior, entrou lá, dilatei o balãozinho, deixei aberto o meu esfíncter esofágico inferior. Aí eu tenho outros procedimentos cirúrgicos, né? Que são também tratamentos não conservadores. E aí eu vou ter a miotomia endoscópica, em que eu vou chegar lá e vou cortar o esfíncter esofágico inferior. E vou fazer isso via endoscopia. E eu também tenho a miotomia de Ehler, em que eu vou fazer a mesma coisa, cortar o esfíncter esofágico inferior, só que isso eu vou fazer por laparoscopia. Eu vou abrir a cavidade abdominal e fazer essa miotomia do esfíncter esofágico inferior, que é a miotomia de Ehler, tá? Então, aqui o fluxograma de abordagem de um paciente que não se resolveu com tratamento medicamentoso à base de nifedipina e de nitrato antes da refeição. Então, bora lá, paciente com acalásia, uma acalásia não tão simples, né? Se for um paciente com baixo risco cirúrgico, eu vou fazer a miotomia laparoscópica, tá? Outra opção é fazer a dilatação pneumática gradual, tá? Resolveu com a dilatação pneumática, beleza. Resolveu com a miotomia laparoscópica, beleza. Não resolveu com a miotomia laparoscópica, eu vou encaminhar um centro especializado. Eu posso tentar fazer de novo uma miotomia, ou eu posso fazer uma dilatação pneumática ou uma esôfago-jactomia, tudo bem? Se for um paciente com alto risco cirúrgico, eu não vou partir para a miotomia laparoscópica nem para dilatação pneumática.
eu vou partir para a toxina botulínica, vou tentar injetar aquela toxina para paralisar o esfíncter esofágico inferior. Se não funcionou, eu vou voltar ao tratamento medicamentoso com a nifedipina. Se funcionou, eu vou só retocando a minha toxina botulínica conforme for vencendo esse tratamento, que dura mais ou menos 6 meses. Beleza? É isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado.